Vamos lá, e aí, beleza? Como é que você está? Ó, esse daqui vai ser um vídeo para poder apresentar um pouco mais sobre o bot que tá rodando lá no grupo do Telegram e já tá acontecendo ele há um tempo, tá? Mas agora com uma apresentação um pouco mais detalhada e falando sobre os parâmetros que ele tem aí para poder identificar as oportunidades. E aí, galera, eu sou o Arthur. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre um código em Python que tá rodando no Telegram lá dos Bytes Futuros. Um grupo aberto para você participar, o link tá na descrição, fechou? Bom, vamos lá. O bot, ele tá rodando com uma análise aí, uma base de SMC. E eu quero integrar algumas outras funcionalidades, né? Coisas que ele já tem, mas a gente tem que atualizar de acordo com o que vai acontecendo. O objetivo é simples. A gente não tem todo o tempo do mundo para ficar olhando para essas telas, não é? Então, tanto para mim como para vocês também, vai ajudar bastante. A ideia é que ele faça uma análise com base nos principais pontos de interesse, que a gente sempre fala disso daqui no canal. Para quem não acompanha, né? A gente faz umas lives ao vivo aí para poder falar de mercado e o bot vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, identificar as oportunidades que a gente consegue ter no gráfico de 4 horas, 2 horas, 1 hora e 15 minutos. Mas a gente vai conferir isso daí. O Smart Money Concepts é basicamente as principais regiões de interesse que tem de acordo com os movimentos dos grandes, né? Então, a gente sempre vê o preço retornando esses valores e depois buscando esses valores, né, ao longo do prazo, quando ele for tendo mais altas, que nem a gente tá nesse momento de mercado. Toda essa análise que ele faz, ele vai enviar pra gente no grupo do Telegram. Você está convidado a participar. É um grupo que a gente está iniciando agora, então o bot também a gente vai ter futuras atualizações e da maneira com que ele for compartilhando o sinal com vocês, eu vou filtrando também. Então, tudo isso daqui que a gente tem, né, ele vai mostrar o gráfico de 4 horas, aqui qual é o time frame, para a gente poder encontrar essa oportunidade. Ele vai falar qual ativo que é, o porquê disso e vai colocar os valores, né? Preço ele de entrada, stop loss e take profit. O preço de entrada é o valor que ele identificou a análise, fechou? Bom, e eu vou colocando para vocês aqui, né, uns prints da movimentação. Eu sempre procuro acompanhar e filtrar melhor essas análises, tá? Então, na medida que ele manda um sinal aqui que eu não acho interessante, eu excluo. Por quê? Às vezes eu tô fazendo a atualização e ele dispara sinal, entendeu? Então é coisa que pode não ter sido filtrada muito bem. Mas na medida que for acontecendo, a gente vai ter esse bot cada vez rodando mais liso ainda. A estratégia que ele usa no momento, então, é identificar as regiões de boss, choke, order block, fair value gap, todos esses indicadores que a gente tem em base SMC. Ele vai combinar isso junto com a TR e RSI para a gente poder ter alguns principais pontos de interesse, né? A movimentação rolar realmente. Porque não adianta nada você só olhar o gráfico sem olhar a pressão de compra, venda o que está acontecendo, né? Porque o que representa o gráfico na tela é o que foi executado no livro de ordens. Os pares atualmente tá sendo o feijão com arroz. Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP, porque também tá tendo uma movimentação legal, muita gente falando sobre, né? Entrou para as listas, enfim. Os time frames, como eu falei para vocês, gráfico de 4 horas, 2 horas e 15 minutos. Tudo isso daqui, chat, a gente pode alterar, a gente consegue, tá? Inclusive eu tenho um segundo que já tá rodando aí também, um teste bem inicial ali pra gente poder ter outros parâmetros de indicador. Porque se a gente juntar dois tipos de bot diferentes com dois indicadores diferentes, né? E ele dá o mesmo sinal, eu fico um pouco mais confortável com essa análise. Então aqui é um passo a passo sobre como ele funciona, né? A gente tem a coleta de dados dele é feito na Binance atualmente. Isso também tem como alterar. A gente pode estar pegando aí diversas corretoras, comparando os preços e talvez trazendo um filtro melhor ainda, né? Mas isso daí são atualizações futuras, então acompanham para você não perder. Com o cálculo feito em SMC, ele identifica os sinais e manda pra gente lá no nosso grupo. As tecnologias aqui, como eu tinha comentado, é um código em Python, tá? É um código totalmente experimental, algo que eu estou desenvolvendo. Eu já vi diversos robôs que a gente tem de operações e a galera prometendo altos lucros. E do meu lado não vai ser muito bem assim não, viu? O mercado ele é volátil, a gente tem um risco acontecendo aqui. A ideia aqui, chat, é poder compartilhar com vocês aí, para quem realmente ainda não entende um pouco sobre o gráfico, até para quem entende, não tem esse tempo para ficar olhando aqui, né? É poder mostrar um pouco sobre o que está acontecendo com o preço, tá legal? Não é sim uma identificação que vai acontecer exatamente. É a mesma análise que a gente faz. O que eu parei para pensar? O que eu parei para pensar é que a maneira com que eu fico aqui gastando meu tempo para poder identificar essas análises com esses parâmetros, eu poderia desenvolver um robô que faria isso por mim. Então eu peguei toda essa ideia do SMC e, como eu falei, vocês também podem deixar nos comentários aí alguns indicadores, eu analiso eles e a gente pode trazer essas versões para vocês sem problema nenhum. O legal é a gente poder desenvolver um pouco mais aqui e estudar, e para mim isso daqui acaba virando um hobby, é algo que eu gosto. Bom, um exemplo prático aqui, a gente tem aí os parâmetros de como que
é definido. Isso daqui eu mostrei pra vocês já, né, esses indicadores que ele manda pra gente lá no grupo, mas o sinal detectado, né, principalmente com um Boss Bullish aí, ele tem os parâmetros de entrada, quais são as regiões, os preços, e depois ele vai entregar o resultado. Se ele entregar um resultado de ganho, ele vai avisar, se for de perca também da mesma maneira. Quando ele identifica um sinal, ele começa a acompanhar aquilo dali, tá? É um sinal por cada ativo, então ele vai filtrar todos os time frames, identifica a oportunidade que for melhor e ele manda pra gente. No que ele manda, ele começa a acompanhar até essa oportunidade for finalizada. Então, ele vai avisar no grupo do Telegram de qualquer maneira. Melhorias futuras que a gente pode aplicar aqui no bot, tá? O dashboard dele eu quero poder desenvolver um pouco mais pra frente, mas a ideia é manter ele com o básico ali no Telegram. Fica mais fácil, né? Pro meu lado de cá e pro seu lado também. A gente pode já fazer essa atualização e colocar outros ativos, de acordo com o que tiver nas APIs, né? Então, por exemplo, às vezes tem um ativo que tem na Bybit e não tem na Binance. Aí eu posso atualizar o código, trazer com a API da Bybit e a gente consegue receber algumas análises aí desses ativos, fechou? A otimização de parâmetros vai ser adicionar alguns indicadores a mais. Então a gente vai filtrando e criando esses modelos, né, de robô, tá? Não é nenhum agente de IA, mas a gente consegue estar fazendo essas alterações. E aqui um backtest, algo que eu já estou fazendo. Aqui a gente vai utilizar toda essa análise que ele faz, olhar para o histórico lá atrás, desde 2020, por exemplo, e ele vai fazer um parâmetro, ele vai identificar as oportunidades, testar os indicadores e ver se ele consegue uma boa assertividade. E os riscos existem, é claro. A gente tem aí, por exemplo, atrasos que pode acontecer na internet, né? A volatilidade do mercado, a gestão de risco crucial para a gente poder ter realmente um resultado legal. Então, isso daqui eu também vou entregar para vocês na medida que for acontecendo. Esse daqui é um vídeo mostrando sobre como é, mas lá no grupo já tem uma estratégia que eu compartilhei com a galera. E os erros técnicos, né? Como a gente tinha comentado, é basicamente a mesma coisa da latência, né? Às vezes a API pode falhar e tudo isso daqui o bot já tem ali uma segurança. Se a API cair, ele já vai iniciar uma nova atualização para poder buscar de novo a conexão e voltar a mandar os sinais, ver de onde ele parou e tudo mais. Então tudo isso daí, a gente tem os detalhes que são importantes, mas são os detalhes técnicos, né? Que vocês não veem. Bom, chat, os pontos positivos que a gente tem aqui com o bot é que ele vai ter uma disciplina, né? Ele não vai ter esse errar ao humano que nem a gente tem. Às vezes a gente define uma coisa que a gente quer fazer e fala, não, eu vou agir dessa maneira. E aí, por um escorregão, algo que acontece, a gente perde uma oportunidade. O bot, por outro lado, ele vai fazer aquilo que eu defini. Então ele vai ter uma disciplina exata de parâmetros para poder comparar e executar aquelas operações. Se ele vê uma operação que não tem um risco retorno de no mínimo 3, a gente não tem essa análise lá no Telegram. Ele não envia, ele ignora e procura uma análise com pelo menos um risco retorno de 3. Bom, chat, a ideia é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ter mais atualização na medida com que vocês for dando a opinião de vocês também, no que eu for achando necessário. Então tem muita novidade para acontecer. Eu tenho certeza que isso daqui é só o começo pra gente poder ter algo que realmente vai ajudar no dia a dia de cada um aqui. Muito obrigado a você que acompanha o vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe com um amigo pra gente poder fazer esse canal crescer cada vez mais e esse conteúdo chegar a outras pessoas. Tamo junto, muito obrigado, até a próxima.